volta e continuaremos nosso papo com o Dr. Yuri Fonseca. Dr. Yuri, conta pra gente quais os cuidados que um paciente que realizou o procedimento da prótese dentária deve ter. Maiara, isso você tocou num assunto muito importante, tá? Porque muitas vezes o paciente faz a prótese, paga a prótese por ela, né? E o que acontece? Ele imputa em nós, no cirurgião dentista, a responsabilidade total do tratamento, tá? Uma vez que esse tratamento, o tratamento de prótese dental, a gente tem que ser um tratamento dividido, ou seja, o paciente também, ele tem a função dele, ele tem a responsabilidade de cuidar dessa prótese. A gente confecciona a prótese e dá condições, né, dessa prótese durar na boca dele. Então o paciente também, ele tem que fazer essas consultas de revisão dessa prótese. Eu brinco com o paciente que ele investe, né, como se ele comprasse um carro, por exemplo. Ele compra o carro, ele não tem que trocar óleo do carro, não tem que calibrar o pneu, não tem que fazer as revisões. Ele também teria que fazer essas revisões de prótese. O que acontece muitas vezes no consultório, aí vai um alerta para quem usa prótese, para quem vai fazer um tratamento dental, até mesmo para que esse tratamento dental tenha uma sobrevida muito grande na boca do paciente, é o que? Esse paciente fazer o tratamento e fazer as revisões periódicas no dentista, tá? E realmente ele tem que fazer essa higienização. A higienização não é nada complicado. É o quê? É escovar como se escovasse os dentes, tá? Às vezes tem prótese que necessita de passar o fio dental de uma forma diferente dos dentes, porque às vezes ela é meio unida, os dentes unidos. Ou seja, mas em qualquer farmácia hoje tem esses materiais, né? Para quê? Para ajudá-lo a fazer essa higienização. Então tem um passa-fio dental que vai auxiliar ele a passar o fio dental. Tem escovas de dentes especiais e com tamanhos diferentes, e formatos diferentes, e cerdas diferentes para ele limpar determinado tipo de prótese, tá? Tem enxaguantes bucais, tem várias coisas, tem aparelhinhos, né? Escovas elétricas também, para quem tem problema de motor de escovação, então ele pode usar uma escova elétrica auxilia. Tem jatinhos que chamam Water Pee, que é um jatinho que esguicha água sob pressão, que facilita também essa higienização. Ou seja, hoje, gente, como tudo, está tudo nas mãos nossas, basta a gente ir atrás, né, e cuidar. E a maioria desses cuidados já são os cuidados normais, né? Já são os cuidados normais. O problema, Maiara, é que muitas vezes ele faz a prótese, o que acontece? A prótese é um material não biológico, né? Ele é compatível, ele é biocompatível com o organismo, ou seja, ele não causa, não é para causar irritação na mucosa, na boca do paciente, mas também ele não é um esmalte dental, ou seja, não vai dar especificamente cárie na prótese. Ou seja, muitas vezes o paciente, ele meio que fica enganado com isso. Ele coloca a prótese e fala, a prótese eu posso desleixar mais. Mas tem outras patologias, outros tipos de problema nessa prótese. Ele tem que higienizar da mesma forma que ele higieniza o dente natural. E tem como você falar pra gente o tempo de duração de uma prótese? Isso é outra coisa, é até engraçado que o paciente, muitas vezes, ele pede, a primeira coisa que ele pergunta doutor, quanto que é essa prótese, quanto que é essa coroa, por exemplo, né? A gente fala o preço, aí ele fala, vai durar quanto, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente, isso é dividido, né? Vai durar também o tanto de tempo que ele vai cuidar desse dente, dessa nova prótese dele, como se fosse um carro. Eu posso comprar um carro aqui hoje e durar meu carro, ficar 3 anos, 5 anos, bacaninha, ou você com o mesmo carro, 5 anos, o carro está bem mais acabado. É lógico que para essa coroa ter uma durabilidade na boca do paciente, a gente tem toda uma técnica, né? Tem todos os protocolos para confeccionar essa coroa, tá? E também tem alguns fatores intrínsecos do paciente que pode influenciar nessa durabilidade. Quais são esses fatores? Às vezes o paciente tem alguma doença sistêmica, às vezes o paciente tem algum hábito diferente que pode estar causando algum desgaste excessivo na prótese, às vezes ele tem um tipo de bruxismo, que é o ranger dos dentes, que pode destruir a prótese mais rapidamente. Por isso que ele deve fazer as revisões periódicas, tá? Mas em falar em tempo especificamente, a gente sabe que hoje a odontologia modernizou muito, tem muito tipo de material, né? Material mais duráveis e mais estéticos. Então, em questão de tempo, uma coroa, por exemplo, de porcelana, ela pode ficar tranquilamente 15 anos na boca do paciente, mas desde que seja bem confeccionada e também tenha, né,
toda a revisão do paciente, o cuidado do paciente. Então depende do paciente e da qualidade do tratamento. Depende do paciente e da qualidade do paciente. É um trabalho de mão dupla, né? O paciente ele tem também que cuidar daquilo que está nele, né? Inicialmente, existe algum desconforto para quem coloca a prótese? Maiara, pode existir um pequeno desconforto, tá? Mesmo que a gente molde, faça tudo certinho, gente, é uma coisa nova, é um material, né? É um objeto novo que a gente vai introduzir na boca, né? Então, o que acontece? Imagine vocês que usam um sapato, eu brinco com um paciente, por exemplo, que usa a prótese total, que é a dentadura, usa a prótese total há 20 anos. Ele usa aquele sapato, digamos assim, né, fazendo analogia, há 20 anos. Então, aquele sapato está macio no pé dele, né, está confortável. Aí, de repente, você coloca uma prótese, você fez a melhor prótese do mundo, uma técnica maravilhosa e tudo, coloca essa prótese. Porém, essa prótese, né, como ela é uma prótese nova, o paciente pode sim sentir algum desconforto, mas é um desconforto, né, dentro de um parâmetro que não causa nenhum tipo de problema para ele e que logo ele terá uma readaptação da musculatura dele e do ambiente bucal. As lentes de contato, Yuri, resolvem algum problema que seria voltado para a prótese? Sim, as lentes de contato hoje é um mecanismo que a gente tem estético e também funcional, logicamente, né, para resolver alguns tipos de problema, Maiara. Hoje está sendo muito usado, né, e muito falado dessas lentes de contato, que nada mais são que facetas finas, né, são laminados. Eu costumo mostrar para o meu paciente, fazer uma analogia ao meu paciente como se fossem as unhas postiças, né, aquelas capinhas de unha que as mulheres colocam, né, para dar formas na unha e coloração, ou seja, a gente faz capinhas de porcelana, um material altamente resistente e estético, e a gente faz o que? A gente cimenta essas capinhas nos dentes das pessoas. Então, com isso, a gente pode mudar a forma, pode mudar a coloração, mudando assim o sorriso da pessoa, tá? São altamente resistentes, né? E a vantagem delas é que hoje tem um mínimo de desgaste no dente. Antigamente, a gente desgastava muito os dentes para confeccionar as próteses. E hoje, com os novos materiais, com os novos cimentos e novas técnicas, hoje a odontologia é também minimamente invasiva, né? Ou seja, a gente desgasta minimamente o dente. Senhor Yuri, eu queria te fazer várias perguntas, mas nosso tempo é pouco. E eu queria te agradecer, na verdade, e finalizar esse bloco e te convidar para voltar mais vezes para esclarecer esse tipo de tratamento, né, para a população. Obrigado por estar aqui. Sim, muito obrigado, Maiara. O prazer foi todo meu, né? Estou à disposição para mais esclarecimento e para mim sempre é um prazer. Obrigada, Yuri. E antes de me despedir, eu gostaria de agradecer a loja virtual Closet e a maquiadora Carla Gomes. Até o próximo programa.